Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos iniciar nossos estudos envolvendo matrizes. Nós vamos ver a introdução, a representação geral, algumas operações com matrizes e umas matrizes especiais que possuem uma nomenclatura específica. Então vamos iniciar nossos estudos. O que são matrizes? Matrizes nada mais é do que uma tabela retangular que serve para organizar dados, né? E existem algumas condições específicas para a gente organizar essas tabelas retangulares que nós vamos ver agora. Então, olha só, qual a definição? Chama-se matriz do tipo M por N, toda tabela com M linhas e N colunas. Então, ó, observem aí os 3 exemplos que eu estou mostrando para vocês, ó. No exemplo A, eu tenho ali ó, uma matriz, observe que os seus elementos estão representados entre parênteses, certo? E aí eu tenho o que? Essa matriz ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 2 por 3. E aí vocês conseguem observar que quantos elementos tem nessa matriz? Ó, nós temos 6 elementos, ó. 2 vezes 3, 6. Certo? Então, quais são os elementos dessa matriz? 2, 1, 4, 0, 7, menos 8. Essa matriz é uma matriz do tipo 2 por 3, porque ela tem 2 linhas e 3 colunas. Sempre quando nós formos representar as matrizes, o primeiro valor que vem é a quantidade de linhas e o segundo valor é a quantidade de colunas. Ó, essa aqui eu tenho uma outra matriz B, que agora, ó, observe que ela está representada entre colchetes, certo? E agora ela é uma matriz que ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 3 por 2, assim que a gente lê. E quantos elementos ela tem? 6 também, ó. 3 vezes 2, 6 elementos. Quais são os seus elementos? 1, menos 9, 0, 6, 4 e 5. E aqui eu tenho uma outra matriz C, que está representada aqui entre 2 barras de cada lado, certo? E aí ela é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, ela é uma matriz 2 por 2. Mais à frente nós vamos ver que essa matriz ela é classificada como uma matriz quadrada de segunda ordem, tá? Porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. E aí, então, nós temos essas 3 formas aqui de representar uma matriz, entre parênteses, entre colchetes, ou entre 2 barras de cada lado. Só pode ser uma dessas 3 representações aí, ok? E aí, observem o seguinte, ó. Essas 3 matrizes que foram mostradas aí, elas já têm os seus elementos descritos. Só que se nós quisermos representar genericamente uma matriz, de uma maneira geral, uma matriz escrever os seus elementos, então você tem que fazer essa representação aqui, ó. Nós temos que fazer essa representação. No caso aqui, eu estou considerando uma matriz A, então os elementos dessa matriz eu estou chamando de Azinho, cada elemento. Então, ó, este elemento aqui, qual é a posição dele? Linha 1, coluna 1. Então, é o elemento A1, 1. Alguns livros trazem uma vírgula aqui, não tem necessidade. Essa vírgula vai ser necessária, por exemplo, se fosse assim, linha 11, coluna 1, para você saber, você não vai colocar o elemento A111, né? Então, aí você colocaria a vírgula. Mas no caso aqui, você pode fazer isso, ó, esse elemento aqui é o elemento A11, esse elemento A12, A13, até o A1N. Por quê? Primeira linha, todos esses elementos vão começar com 1 e as colunas vão vindo de acordo com o posicionamento do elemento. Observe aqui que essa matriz é uma matriz do tipo M por N. Ela tem M linhas e N colunas. Aí, por exemplo, aqui na terceira linha, ó, esse elemento, qual a posição dele? A, 3, 1, aqui, A, 3, 2, terceira linha, segunda coluna, A, 3, 3, terceira linha, terceira coluna, vai indo até chegar na última coluna, ou seja, o elemento aqui ele vai estar na terceira linha e na enésima coluna, na coluna N. E assim sucessivamente até nós chegarmos na última linha dessa matriz, que nesse caso aqui está sendo representado pela letra M, né? Como eu disse aqui em cima. Geralmente a gente usa essas duas letras aí, M para linhas e N para colunas. Então, aqui eu tenho, ó, esse elemento é o elemento A, M1, porque está na mésima linha, na última linha dessa matriz, e na primeira coluna. Aqui, o AM2,
AM3 e assim sucessivamente até chegar no elemento AMN, que é o elemento que está posicionado na última linha e na última coluna dessa matriz. Quantos elementos essa matriz tem? M vezes N, né? Igual nós já vimos aqui em cima, ó. E aí, então, nós podemos representar genericamente uma matriz dessa forma, mostrando aqui, explicitando os seus elementos dessa maneira, ou simplesmente nós podemos usar essa descrição aqui, ó. A matriz A descrita, ela é a matriz dos elementos do tipo A e J. Observem aqui, ó, a simbologia. Aqui eu estou colocando entre colchetes. Poderia ser entre chaves ou poderia ser entre duas barras de cada lado. O mais usual é esse aqui, tá? Entre colchetes. Então, é uma matriz dos elementos A e J, M por N, com I, que é o quê? O I, quando você for identificar, vocês vão ver mais à frente, é a linha a qual o elemento pertence. Então, o elemento I, ele pertence ao conjunto de 1 até M, não é isso? Porque, ó, é a primeira linha até a mésima linha. E o J representa o quê? Ó, já que eu disse aqui em cima que primeiro vem a linha, depois vem a coluna, ele pertence ao intervalo de 1 até N, da primeira coluna até a enésima coluna, que é essa que está aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse essa matriz aqui, ó, essa matriz aqui, ela seria a matriz B dos elementos B e J, com o I variando de 1 a 3 e o J variando de 1 a 2, ok? É bem simples isso. Então, ó, nós acabamos de estudar PA e PG. Então, quando você ia identificar um elemento numa PA, por exemplo, a gente só usava assim AN. Por quê? Você estava só seguindo ali aquela linha, né? Que era uma linha ordenando os elementos. Então, vem o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, que são todos os elementos listados. No caso do posicionamento de um elemento em uma matriz, você precisa identificar a posição dele na linha e na coluna a qual ele pertence, certo? Lembrando sempre, frisando isso aí, que a primeira representação é da linha e a segunda representação é da coluna. Então, vamos seguir. Então, ó, exemplo 1. Determine a matriz A dos elementos tipo A e J de ordem 3 por 2, em que A e J é igual a 2I mais 3J. O que é isso? Isso aqui é a lei de formação da matriz e vocês têm que saber o A e J. O I é a linha e o J é a coluna, por essa identificação que foi feita aqui. Então, o nosso I varia de 1 a 3 e o nosso J varia de 1 a 2. Então, o que nós vamos fazer a princípio? Montar a matriz, representar genericamente a matriz. Então, vamos lá. Então, a minha matriz ela é do tipo 3 por 2. Então, os seus elementos vai ser o A11, A12, A21, A22, A31, A32. Por essa descrição aqui. E agora, eu posso deixar assim? Não, eu tenho que determinar os elementos dessa matriz. Então, basta eu vir substituir o I e o J de acordo com o posicionamento aqui, nessa lei de formação que foi dada. Então, vamos achar primeiro o A11. O A11 é eu substituir o I por 1 e o J por 1. Então, vamos lá, ó, aqui na lei de formação que foi dada. Sempre vai ser dada essa lei de formação? Sim, se ele quer que você monte a matriz, sim. Então, ó, você vai vir e vai colocar, ó, 2 vezes 1 mais 3 vezes 1, que é igual a 2 mais 3, 5. Agora, vamos achar o A12. O A12 substitui o I por 1 e o J por 2. Jogou na lei de formação, vamos ter que o A12 é 8. O A21 substitui o I por 1 e o I por 2 e o J por 1. Jogou aqui na formulazinha, beleza. O A21 é 7. Agora, o A22 substitui o I por 2 e o J por 2. Sempre aqui nessa formulazinha que foi dada, bem simplesinho. 4 mais 6, 10. Agora, o A31 substitui o I por 3 e o J por 1, aqui nessa fórmula. Então, 6 mais 3, 9. E o último elemento, o A32, substitui o I por 3 e o J por 2. Então, 6 mais 6, 12. Agora, nós voltamos aqui nessa matriz que foi representada genericamente pelo posicionamento dos seus elementos e vou representar de forma correta, né? De acordo com a posição aqui, esses números. Então, nós vamos ter a matriz A com os elementos 5, 8, 7, 10, 9, 12. E aí, nós temos 6 elementos, certo? Bem simples. Vamos fazer um segundo exemplo, ó.
Represente explicitamente a matriz A igual a e J do tipo 3 por 3, tal que, olha só essa daí, ó. A lei de formação dessa matriz é dada por duas sentenças. É tipo quando vocês estudaram funções, vocês viram muito isso. Então, quais são as duas sentenças aqui, ó? Seno de π vezes i sobre 2, se o i for menor ou igual a j, ou log de j na base 2 se o i for maior do que j. Ó, o i é a linha, o j é a coluna, não se esqueçam disso. Primeira coisa de tudo, eu vou representar essa matriz aqui de acordo com essa ordem que nos foi dada. Então, ela é a matriz A e J do tipo 3 por 3, ela vai ter 9 elementos, dispostos em 3 linhas e 3 colunas. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou representar, ó. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2 e assim vai. A1, 3, aí depois A2, 1, A2, 2, A2, 3. A3, 1, A3, 2, A3, 3. Isso aqui, gente, é fundamental na hora de vocês montarem aqui a matriz a partir da lei de formação, tá? Então, é melhor que não pule nenhum passo para não errar bobeira depois. Então, vamos achar primeiro o A11. Atenção! A11, o I é o que em relação ao J? Menor, maior ou igual? Igual. Já que o I é igual a J, a gente tem que usar a fórmula de cima, certo? Então, vai ficar seno de π vezes 1 sobre 2. Logo, o A1 é o seno de π sobre 2, que é 1. Ótimo, vamos achar agora o A12. O A12, o I é o que em relação ao J? Menor, maior ou igual? Menor. Então, eu vou usar novamente a fórmula de cima, ó, que nos dá essa sentença aqui se o i for menor ou igual a j. Então, nesse caso, vai ser seno de π vezes o i, porque foi dado o i aqui, então você substitui o i por 1. Vai dar novamente seno de π sobre 2, que é 1. Agora, o A13. O i é o que em relação ao j? No A13? Menor também, a fórmula de cima. Então, vai ficar seno de π vezes 1 sobre 2, que vai dar 1 de novo. Ótimo. Agora eu vou para a segunda linha. Vamos achar aqui o elemento A. Eu sempre vou fazendo assim, seguindo essa sequência, tá? Mas não tem nada a ver, nada te impede de fazer assim, desde que depois você posicione corretamente o elemento na matriz. Então, ó, A21. O I é o que em relação ao J? Maior. Então, agora eu vou ter que usar a sentença de baixo. Então, o A21 é dado pela sentença log de J na base 2. Mas quem é o J? 1. Então, ó, log de 1 na base 2, ó, vai ser o quê? Log de 1 em qualquer base, 0. Tem que lembrar aí os conteúdos que vocês já estudaram anteriormente. Sempre falo com vocês, matemática é acumulativa. Então, não pode deixar nada passar despercebido, porque depois vai ser necessário lá na frente. Quem tem alguma dificuldade nas funções trigonométricas, nas funções logarítmicas, exponenciais, etc., favor revisar isso. Agora, vamos para esse elemento aqui, ó, o A22. O A22, o I é o que em relação ao J? Igual. Então, se o I é igual ao J, eu tenho que usar a sentença de cima. Então, vai ficar o quê? Seno de π vezes 2 sobre 2, que vai dar seno de π. Quanto que é seno de π? Tem que lembrar da função trigonométrica. Seno de 180, 0. Agora, vamos para o A23. O I é o que em relação ao J? Menor. Então, novamente, eu vou usar a sentença de cima. Então, vai ficar o seno de, novamente, ó, seno de π vezes i. O i é 2. 2 dividido por 2, 1. Seno de π novamente é 0. E agora, nós vamos para os elementos da terceira e última linha dessa matriz. Então, aqui, ó, o 3, 1. O 3 é o quê? Maior que 1. O i é maior que o j. Então, usa a sentença de baixo. Logo, nós vamos ter o A31 é o log de j na base 2, mas o j é 1. Presta atenção na hora de montar. Então, log de 1 em qualquer base, 0. Agora, o A32, novamente, o i é maior que j. Uso essa de novo, aqui substituindo por j. Então, agora eu vou substituir o j por 2. Então, log de 2 na base 2, que é 1. E o último, A33, que o i é igual ao j, jogo na sentença de cima. Então, vai ficar o seno de 3π sobre 2, que é menos 1. Pronto, um exemplo que requer um pouquinho mais de raciocínio, né? Um pouquinho mais de interpretação e também domínio da matemática de conteúdos anteriores. Agora é só a gente montar a nossa matriz.
Então, aqui nós vamos ter a matriz, ó, primeira linha 1, 1, 1, segunda linha 0, 0, 0, terceira linha 0, 1 e menos 1. Isso aqui é uma matriz quadrada de ordem 3. Continuando. E agora nós vamos ver uma operação com as matrizes que é a igualdade de matrizes. O que é isso? Duas matrizes, então, estou colocando ali duas matrizes, uma matriz A dos elementos A e J de ordem M por N e uma matriz B dos elementos B e J também do tipo M por N. Prestem bastante atenção aqui na ordem das duas matrizes. São iguais se e somente se todo elemento de A for igual ao seu correspondente em B. Então, primeira coisa, para você poder dizer que duas matrizes são iguais, necessariamente elas têm que ter a mesma ordem. Você nunca vai conseguir fazer uma igualdade de uma matriz de ordem, por exemplo, 3 por 2 com uma de ordem 4 por 1. Isso já está fora. Então, tem que ter a mesma ordem. E aí, elas são iguais se todos os seus elementos correspondentes ali forem igual. Então, aí aqui é na linguagem aí algébrica, Uma matriz A é igual a uma matriz B se e somente se cada elemento A e J da matriz A for igual a cada elemento correspondente da matriz B e J. O I vai ter que variar de 1 a M em ambas as matrizes e o J de 1 a N, que foi aquilo que eu disse de ter a mesma ordem. Então, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Olha lá. Para que valores de M vale a igualdade? Olha lá, eu tenho uma matriz A aqui de ordem 2 por 3, que ela tem 2 linhas e 3 colunas, eu estou igualando com uma outra matriz B de ordem também 2 por 3, ok. Mas elas vão ser iguais somente se os elementos correspondentes forem iguais. Tipo assim, o A1, 1 foi igual ao B1, 1. Aí, o A1, 2 foi igual ao B1, 2. O A1, 3 foi igual ao B1, 3. Você vai fazendo essa igualdade aí correspondente a cada elemento. Então, nós vamos montar um sisteminha, Primeiro, 0, não é isso? 0 é igual a 1 menos m ao quadrado, ok? 1 é igual a 1, 2 é igual a 2, menos 3 igual a menos 3, outra incógnita. M mais 1 igual a 0. E a outra aqui, menos 1 igual a 2m mais 1. Eu vou ter que resolver isso. Então, vamos fazer a primeira aqui que eu fiz. 0 igual a 1 menos m ao quadrado. Isso significa que m ao quadrado igual a jogo o m para cá. M ao quadrado igual a 1, logo m igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, eu tenho dois possíveis valores para o m. Calma que tem que satisfazer todas as igualdades. Agora, eu vou para essa daqui, m mais 1 igual a 0. Ok, se m mais 1 igual a 0, m igual a menos 1. Qual o valor que já está descartado aqui? O mais 1, porque tem que satisfazer todas aqui. Vamos ver se esse valor vai satisfazer essa última igualdade aqui também. Menos 1 igual a 2m mais 1. Isso significa que 2m é igual a menos 2 e m igual a menos 1. Ótimo! Então, qual é o valor de m que satisfaz as três equações simultaneamente? M igual a menos 1. Logo, essa é a resposta. Ok? É bem simples, é praticamente resolver sistema. Mas o valor só vai servir se satisfazer todas as equações, certo? E aí, como eu disse a vocês, existem algumas matrizes especiais, elas têm uma nomenclatura especial. Então, vamos ver aqui algumas matrizes especiais, Matriz linha, o que é isso? É uma matriz que possui apenas uma linha, ela pode ter várias colunas, mas ela só tem uma linha. Qual é a ordem dessa matriz aqui, 1 por 4. Qual a ordem dessa matriz aqui? 1 por 3. Isso é chamado de uma matriz linha. Observe que os elementos de uma matriz podem ser qualquer número real, Raiz quarta de 3, π, que é um número irracional, tá? Não tem só números inteiros numa matriz, não. O que é uma matriz coluna? É uma matriz que só possui uma coluna. Então, ela é uma matriz do tipo M por 1. Então, nesse caso aqui, qual a ordem dessa matriz? 3 por 1. Qual a ordem dessa matriz? 2 por 1. Não importa quantas linhas ela tem, o que importa é que ela só vai ter uma coluna, tá? Matriz nula é aquela matriz onde todos os seus elementos são iguais a zero. Observem que aí eu tenho o primeiro caso que eu tenho uma matriz quadrada de ordem 2. No segundo caso, eu tenho uma matriz de ordem 2 por 3. No terceiro caso, eu tenho uma matriz de ordem 3 por 2. Mas todos os elementos são nulos. Isso que é uma matriz nula.
Matriz oposta. O que é uma matriz oposta? É quando você pega uma matriz e multiplica todos os seus elementos por menos 1, certo? Então, nesse caso, ó, é a matriz menos B. Então, eu tenho a matriz B. 2 menos 3, 0, menos 5, menos 1 e 7. Qual a matriz oposta da matriz B? A matriz menos B, que é todos os elementos multiplicados por menos 1. Menos 2, 3, 0, 5, 1 e menos 7. Bem simples também. O que é uma matriz transposta? Você faz a transposição das linhas pelas colunas, certo? Então, nesse caso ali, ó, a matriz A ela é do tipo 3 por 2. A matriz transposta, você vai trocar a ordem dela. Então, ela vai ser uma matriz 2 por 3. E tem um símbolo específico para você identificar uma matriz transposta. Isso pode aparecer na resolução de equações. Se aparecer esse símbolo aqui, ó, A elevado a T, isso aqui significa a matriz transposta da matriz A, que é onde você troca o que é linha vira coluna. Então, a primeira linha, 1 e menos 3, vira a primeira coluna. A segunda linha, 4 e 0, vira a segunda coluna. E a terceira linha, 2 e menos 5, vira a terceira coluna, ok? O que é uma matriz quadrada? Já falei anteriormente para vocês. A matriz quadrada é aquela matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, aqui eu tenho uma matriz quadrada de segunda ordem, de ordem 2. Ela tem 2 linhas e 2 colunas. Isso aqui também é uma matriz quadrada de terceira ordem, que ela tem 3 linhas e 3 colunas. E aí, na matriz quadrada, nós temos uma definição específica que nós vamos usar muito quando nós formos calcular o determinante de uma matriz, que é o quê? A diagonal principal e a diagonal secundária dessa matriz, certo? Então, ó, isso só tem nas matrizes quadradas, aqui na definição de matriz. O que é a diagonal principal de uma matriz quadrada? É essa diagonal aqui, ó, partindo do elemento A1 até a direção do elemento AMM, no caso, né, já que o número de linhas é igual ao número de colunas. E a diagonal secundária é aquela diagonal aqui, ó, que começa do último elemento da primeira coluna e vai até o último elemento da primeira linha, certo? Então, ó, diagonal você já sabe, é o segmento de reta que une os vértices aí de um quadrado, nesse caso aqui, já que eu tô falando da matriz quadrada. Então, ó, nesse caso, a diagonal principal é essa, começando do primeiro elemento, e essa daqui é a diagonal secundária que começa do último elemento da primeira coluna, certo? Vocês vão usar isso muito mais à frente. O que é uma matriz simétrica? Uma matriz é simétrica quando ela é igualzinha à sua transposta. Então, presta atenção, lembra do exemplo da transposta que eu dei anteriormente? Eu tinha uma matriz 3 por 2 que virou uma matriz 2 por 3. Não tem nem como essa matriz A ser igual à sua transposta. Então, a primeira coisa, para uma matriz ser simétrica, ela tem que ser uma matriz o quê? Quadrada. O número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Para você verificar se quando você faz a transposição das linhas pelas colunas, elas vão ficar realmente iguaizinhas. Então, ó, observem aqui, ó, essa matriz A, ó, os elementos. 1, menos 1, 4, menos 1, 5 e 2, 4, 2 e 7. Vamos fazer a sua transposta. Ó, a primeira linha vai virar a primeira coluna, 1, menos 1, 4. A segunda linha vai virar a segunda coluna, menos 1, 5 e 2. A terceira linha vai virar a terceira coluna, 4, 2, 7. Elas estão iguaizinhas, ok? Então, tem um macete, gente, para vocês saberem se uma matriz é simétrica, sem precisar fazer essa mudança, essa troca. É simplesmente você fazer o seguinte, ó. Traça a diagonal principal aqui, ó, e observe esses elementos aqui simétricos em relação a essa diagonal principal. Se eles são iguais, essa matriz é simétrica, entenderam? Então, ó, não importa quais são esses elementos aqui do meio, não. Traçou a diagonal principal. Olha os elementos que estão simétricos em relação a ela, ó. Menos 1 é igual a menos 1, 4 é igual a 4, 2 é igual a 2, ótimo. Então, essa matriz é simétrica. É um jeito, assim, bem simples de vocês avaliarem, tá? Tem alguns exercícios depois que vocês vão fazer na lista de exercícios propostos, que às vezes aqui aparece um X, aí vai pedir para vocês calcularem. Determine X de modo que a matriz seja simétrica. Aí vocês não lembrem disso, de fazer essa simetria aqui em relação à diagonal principal, ok? O que é uma matriz antissimétrica? Agora é o oposto, né? Então, é quando a matriz A é exatamente igual a menos
a sua transposta. É aquela questão dos sinais, os sinais vão estar trocados. Então, ó, tem um macete também? Tem, ó. Traça a diagonal principal aqui, ó, e olha os elementos aqui simétricos em relação a essa diagonal. Eles são iguais em módulo? Eles são opostos? Sim, então essa matriz ela é antissimétrica, tá? Pode fazer a mesma questão, ó. O 2 aqui é menos 2, o 4 menos 4, menos 3 aqui 3. Logo, a matriz A é exatamente igual a menos a sua transposta, ok? O que é uma matriz triangular? Presta atenção ali na definição. É toda matriz quadrada tal que A e J, ou seja, qualquer elemento dela é igual a zero, se o I, a linha, o posicionamento da linha for maior que o J, que é o posicionamento da coluna. Ou A e J é igual a zero se I é menor que J. Pode ser uma coisa ou a outra, mas pode ser também as duas, tá? Então, olha só, presta atenção. A matriz A é triangular? Sim. Por quê? Ela é uma matriz quadrada em que os elementos abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Ó, presta atenção aqui, ó. Nesse caso aqui, qual é o posicionamento desse elemento? A21, aqui, A31, A32, ok? Então, aqui, ó, o I, ele é o quê? Menor, né? Maior que o J, certo? Agora aqui, ó, a matriz B. Todos os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero, olha aí, ó. Então, o I, ele é o quê? Maior. Então, e nesse outro aqui também, ó, os elementos tanto abaixo quanto acima são iguais a zero. Então, vocês podem pensar assim, o que é uma matriz triangular? Mais fácil vocês gravarem assim. Os elementos abaixo ou acima da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, ó, e se for os dois? Também se caracteriza nisso aqui, porque, ó, os abaixo são nulos? Sim. Os acima são nulos? Sim. Então, classifica como isso aí também. Isso aqui é uma matriz triangular. Forma um triângulozinho de zeros abaixo, acima ou em ambos aqui da diagonal principal, ok? Matriz identidade, nossa, isso nós vamos usar muito na resolução dos exercícios, na resolução de equações e no cálculo da matriz inversa também. A matriz identidade é aquela matriz em que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, certo? Então, IJ igual a 1, se I igual a J, e todos os outros elementos são iguais a zero. Olha lá, ó, por exemplo, essa daqui é a matriz identidade de segunda ordem. Por quê? Todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a zero, tá? Não pode ter um outro número aqui não, diferente de zero não, tá? Para ser uma matriz identidade, tem que ser a diagonal principal toda igual a 1 e todos os outros nulos, tá? Aqui é uma coisa ou a outra. Aqui não, aqui tem que obrigatoriamente ser as duas coisas, é um E, certo? Aqui, ó, isso aqui é uma matriz em que a diagonal principal, todos os elementos é igual a 1 e todos os elementos são nulos, os demais elementos, ok. Toda matriz identidade é uma matriz triangular? Sim, certo? Mas a classificação dela aqui é uma matriz identidade porque ela tem essa característica da diagonal principal ser igual a 1, ok? E aí, e aí a identificação dela numa equação seria isso aqui, ó, um I com esse indexador aqui, ó, I2, que é a matriz identidade de segunda ordem, matriz quadrada, né, de ordem 2. O I3 é uma matriz identidade quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas, e assim sucessivamente. O I4 é uma matriz quadrada de quarta ordem, aí no caso o I, diagonal principal igual a 1. E vamos começar agora as operações com as matrizes. Nós vamos ver particularmente aqui a soma, a subtração e a multiplicação de um número real por uma matriz, tá? Então, vamos lá. Ó. Bem simples, eu já vou começar com resolução de exemplos, porque são conceitos muito simples. Então, para você fazer a adição de duas matrizes, o que elas têm que ter? Elas têm que ter a mesma ordem. Por quê? Porque a gente tem que fazer a soma dos elementos correspondentes. Elas não precisam ser matrizes quadradas, mas elas precisam ter a mesma ordem. Por exemplo, essa matriz A tem ordem 2 por 3
e essa matriz B também tem ordem 2 por 3. Logo, a soma ou a subtração, no caso, seria possível. E aí, o que você faz? É só vocês somarem os elementos correspondentes, ó. No caso aqui, ó, o A1 com o B1, o A12 com o B12, assim sucessivamente. Então, observe aí, ó, a animaçãozinha que eu fiz, ó. Nós vamos somar os elementos correspondentes, então eu vou ter, ó, 1 mais 2, 2 mais menos 1, menos 1 mais 3, 0 mais 6, menos 7 mais 7, 4 mais 5, ok? Que é essa soma aqui dos elementos correspondentes. E aí nós vamos ter o resultado, olha lá, ó. 1 mais 2, 3, 2 menos 1, 1, menos 1 mais 3, 2, 0 mais 6, 6, menos 7 mais 7, 0, 4 mais 5, 9. E quando você for realizar essa operação de adição, que seria o mesmo que subtração, que eu já vou mostrar agora também, só que colocando o sinal de menos, a ordem da matriz obtida vai ter a mesma ordem das matrizes originais, ok? As matrizes que foram inicialmente dadas no problema. Então, ó, a subtração seria mais ou menos a mesma coisa, só que aí seria o menos, né? O oposto da outra matriz. Então, vamos supor que eu quisesse fazer A menos B. É como se eu fizesse a operação de cima, A mais menos B, que é a matriz oposta que a gente viu. Então, é só a gente pegar aqui, ó, e subtrair elementos por elemento, tá? Aqui eu só mostrei para a operação certinha, mas vocês podem fazer direto igual eu fiz aqui. Então, ficaria, ó, 2 menos 1, não é isso, ó? 2 menos 1, 1. Menos 1, menos 6, 5. Menos 3, menos 4, 1. 5 menos 0, 5, ok? E também vamos obter uma matriz da mesma ordem das duas matrizes dadas. Nesse caso aqui, são duas matrizes de ordem 2 por 2. Multiplicação de um número real por uma matriz. Bem simples também a operação. É só nós multiplicarmos todos os elementos dessa matriz por aquele número. Então, por exemplo, aqui foi dado a matriz A. Aí eu quero calcular, por exemplo, numa equação, 3 vezes a matriz A. Então, é só eu pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar por esse número. Então, aqui ficaria, ó, 3 vezes 2, 3 vezes menos 5, 3 vezes 11, 3 vezes 3, 3 vezes menos 1, 3 vezes 0, ok? Então, nesse caso aqui, nós teríamos a matriz, né? O triplo da matriz A seria 6 menos 15, 33, 9 menos 3 e 0. Observe que não mexe na ordem da matriz. Continua uma matriz de ordem, nesse caso aí, 3 por 2, com todos os seus elementos multiplicados por 3. Vamos ver mais um exemplo. Ó, se eu quisesse multiplicar essa matriz por 1 sobre 2, a professora fala, estou dividindo a matriz por 2. Sim, dividir a matriz por 2 é o mesmo que você multiplicar todos os seus elementos por 1 sobre 2. Não esqueçam disso, tem que ser todos os elementos. Então, nesse caso, ó, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior ali, no exemplo anterior. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 2, 1 sobre 2 vezes menos 5, 1 sobre 2 vezes 11, 1 sobre 2 vezes 3, 1 sobre 2 vezes menos 1, 1 sobre 2 vezes 0. E aí, eu teria a seguinte matriz, né? A matriz dada aqui, ó. 1 menos 5 sobre 2, 11 sobre 2, 3 sobre 2, menos 1 sobre 2 e 0. Frisando novamente, não mexemos na ordem da matriz. A matriz continua a matriz 3 por 2, com 6 elementos. Só que com todos os seus elementos divididos por 2 ou multiplicados por 1 sobre 2. São operações bem simples mesmo. Aí aqui vamos ver um exemplo aqui que eu chamei de exemplo 1. Então, ó, dadas as matrizes A, 2, 1, 3, menos 1, B, menos 1, 2, 1 e 0, C, 4, menos 1, 2 e 1, determine a matriz X de ordem 2, tal que, aí olha a operação que foi dada, isso que eu tô falando, como que nós vamos fazer isso, com essas operações que vão aparecer nas equações. Então, eu quero fazer uma matriz X menos A sobre 2 igual a matriz B mais a matriz X sobre 3 mais C. Quem é a matriz X? Não sei, é uma matriz de ordem 2, ou seja, 2 por 2 que tem 4 elementos. Eu poderia simplesmente montar a matriz X com os elementos, por exemplo, A, B, C e D, que eu não sei quais são, e vim fazendo essas operações. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Antes de sair fazendo conta aqui, colocando a matriz aqui e outra aqui, vamos simplificar primeiramente essa expressão aqui, ó, essa equação que foi dada na questão, para ficar mais fácil os cálculos. Ó, posso trabalhar isso aqui normalmente. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar o mínimo
dessa equação. Então, o mínimo entre 2 e 3 é 6, não é isso? Então, já coloquei direto aqui. Então, tirei o mínimo, deu 6. Aí vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2, 3. 3x menos 3a. Aí, 6 dividido por 3, 2. 2b mais 2x. 6 dividido por 1, 6 vezes c, 6c. Então, depois eu vou fazer, ó, 3x. Vou jogar o 2x para cá. 3x menos 2x, x. Igual, aí, ó, o menos 3a vai jogar para cá mais 3a. Aí, aqui, 2b. E aqui, o 6c. Ou então, poderia ter multiplicado de cruzado esses dois, né? Mas é a questão do mínimo por causa do c aqui. Então, nesse caso, eu vou ter que x é 3 vezes a matriz A mais 2 vezes a matriz B mais 6 vezes a matriz C. Não fica mais fácil eu resolver essa operação do que eu vir aqui montar uma matriz X, fazer a subtração, depois fazer essa soma, para depois fazer a igualdade, somar com a matriz C. Então, assim, vai ficar um pouquinho complicado. Então, eu prefiro fazer assim. E agora, a minha matriz X nada mais é do que 3 vezes a matriz A. Então, vamos fazer lá, ó. 3 vezes a matriz A, agora eu estou substituindo. Mais 2 vezes a matriz B, que foi dada aqui, mais 6 vezes a matriz C, que também foi dada na questão. Então, agora eu vou resolver cada uma, ó. Aí, lembre-se, 3 vezes todos os elementos. Então, vai ficar 6, 3, 9 e menos 3. 2 vezes todos os elementos. Aí, aqui vai ficar, ó, menos 2, 4, 2 e 0. 6 vezes todos os elementos. Aí, vai ficar 24 menos 6, 12 e 6, ok? E agora eu faço a soma. O que que nós vimos? Nós podemos somar matrizes desde que elas tenham a mesma ordem. E eu somo os elementos correspondentes. Então, vai ficar, ó, 6 mais menos 2, 4. 4 mais 24, 28. 3 mais 4, 7 menos 6, 1. 9 mais 2, 11. 11 mais 12, 23. Menos 3 mais 0, menos 3. Mais 6, 3. Pronto, obtive uma matriz que a gente já sabia inicialmente que ela era de segunda ordem, ok? E aí é isso, né? Para essa primeira parte da matéria, seria essa parte de introdução e dessas operações mais triviais. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos nas aulas posteriores e vamos começar o estudo de multiplicação de matrizes. Então,